Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao meu podcast Conversando é que a gente se entende. Tem um monte de perguntas a fazer e poucas respostas. Me lembro de um livro que li há muitos e muitos anos, ainda na adolescência, nos tempos de Gonçalves Dias, que eram os deuses astronautas. Muita gente achava que era uma afirmação e na verdade era uma pergunta, eram mais de 350 perguntas aquele livro, escrito por um alemão, Erich von Däniken. Não quero falar sobre extraterrestres nem sobre esse tema. Foi apenas uma lembrança que me veio agora. O tema da hora é coronavírus 19, ou Covid-19, ou o novo coronavírus. Afinal de contas, o que sabemos? Vamos voltar. Há uns 35 dias atrás, dizíamos o seguinte: o que os especialistas diziam? Bem, essa doença só vai atacar pessoas mais velhas e pessoas com comorbidades. Essa era a mesma história. Bem, quem tiver já suas dificuldades, doenças autoimunes, se tiver alguma cardiopatia, eu, por exemplo, tenho 2 stents no peito, diabetes, que eu também tenho, pressão alta, esses aí estarão, digamos assim, mais susceptíveis de pegar a doença. Era a fala inicial. Depois, começamos a perceber que jovens de 15 até crianças começavam também a morrer. Bem, aí vai mudando um pouco a forma de se perceber a doença. Especialistas começam a falar: não, porque eu tenho 40 anos de experiência de não sei o quê. Não vale. Não vale mais. Quando eu recebo um vídeo, já vai me dizendo: eu tenho 40 anos, 50 anos de experiência. Não vale nada essa experiência de 40 ou de 50 anos atrás, porque é algo absolutamente novo. Então aquilo que se disse no início já não vale mais. Alguns começaram a dizer: não, essa é uma doença que provoca uma síndrome respiratória aguda grave. De letras estranhas, né? SRAG ou SRAG. Essa era a colocação inicial. Então a pessoa tem que fazer: vamos ficar em casa, porque ficando em casa você não vai para o hospital, no hospital você pode se contaminar. O que aconteceu? As pessoas foram ficando em casa, mas só que os problemas foram se agravando. Quando chegava no hospital, já estavam com a tal da síndrome, né, respiratória aguda grave. O tempo passou e descobriu-se, por exemplo, que a doença ela tem algo parecido com aquilo que acontece, por exemplo, no caso de malária, que é uma hemólise, uma destruição da hemácia, destruindo a hemoglobina, que a gente sabe, ela é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Quando você destrói uma hemácia, esses restos de hemácia, pequenos fragmentos, microscópicos fragmentos, começam a seguir pelas artérias. Algumas artérias são mais largas, tem a luz da artéria, digamos assim, que é o espaço interno, ele é grande, mas outras são de espaços menores. Então o que acontece? Microembolias, ou seja, pequenos fragmentos do sangue começam a circular. Quando chegam nos pulmões, levam um pouco de quê? De ferro. E esse ferro, ele veio da hemoglobina que foi destruída lá atrás pelo vírus. Porque o vírus, quando chega, faz aquilo. Bem, então, no primeiro momento, ela é uma doença, na verdade, hemolítica, porque ela destrói uma célula, uma hemácia. Ela provoca uma hemólise, uma quebra, uma destruição. E ela começa a circular. Aí, ainda tentando descobrir coisas, vamos usar cloroquina ou hidroxicloroquina, que é mais forte, porque eles podem reduzir, digamos, essa sujeira dentro dos vasos sanguíneos. Bem, começa a se usar hidroxicloroquina, cloroquina. Agora fala-se de heparina, porque a heparina também, ela dissolve esse material. Fala-se também de experiências de outros países de uso do AS. O AS, aqueles que, como eu, por exemplo, que tive problemas de cardiopatia, eu sempre uso numa dose de 200 miligramas, por exemplo. Mas no caso das experiências fora do Brasil, me parece que na Itália e Estados Unidos, de 500 miligramas, que são exatamente para quê? Para dissolver a sujeira. Bem, passadas essas fases, estamos numa fase de eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas agora a gente está começando a trabalhar
fazendo as necrópsias para perceber, inclusive, uma avaliação mais detalhada dos exames da evolução da doença. Então agora a gente começa a perceber que ela não é uma doença só pulmonar. Pulmonar já é no segundo momento, mas ela no início, ela pode atacar o coração, ela pode atacar lá também os pulmões, ela leva resíduos daquilo que é destruído da hemácia, mas ela pode também, nas microembolias, atacar o cérebro, atacar neurônios, porque você deixa de sentir cheiro, deixa de sentir o gosto, né, o olfato, o paladar também vai embora, neurônios atingidos, porque são eles responsáveis pela captação, por essa percepção nesses sentidos que ficam desativados. Mas as microembolias também vão provocar acidente vascular cerebral. Então nós estamos aí falando de uma doença sistêmica e não uma doença como se pensavam os cientistas no início, que era uma doença apenas dos pulmões. Tanta coisa a aprender com essa doença. Ainda há pouco, antes de gravar essa conversa com você aqui no Conversando é que a gente se entende, recebi o recado de uma pessoa que morreu, 26 anos. Amanhã vai estar nas estatísticas, hoje no final do dia nas estatísticas. Aqui do Maranhão, 26 anos. A mãe, que passa dos 70 anos, ou a avó, voltou para casa depois de estar internada e está curada. Percebem os desacertos lá do início de quando a gente tentava entender? Mas como assim uma pessoa de 26 anos morre e a avó de mais de 70 anos volta para casa curada? Bem, vou deixar de lado esse aspecto mais específico da doença, mais médica do processo, e aí vamos entender sobre o que isso está provocando de impactos em todos nós, no que diz respeito à nossa convivência familiar. Nós somos uma sociedade em que o homem saía para trabalhar, no início, ainda no século XIX, o homem saía para trabalhar e a mulher ficava no crochê, tocando piano, cuidando das crianças. Lembra como é que era isso? A gente vê hoje nas novelas de época. Mas uma necessidade de aumentar a produção, o que aconteceu? A mulher, ela sai de casa e agora a criança fica com o empregado ou vai para a creche. São tempos modernos. Precisamos aumentar a produção? Aqui no nosso carro, eu acho que a gente precisa comprar um carro melhor. Não, a gente precisa ir para um apartamento maior. Não, a gente precisa comprar um helicóptero, um avião. A gente precisa fazer aquela viagem. Então isso foi fazendo com que a gente até, inclusive, criasse uma disputa mesmo entre homem e mulher. Sobre questões de salário e tal. Isso vai longe, essa história. Uma guerra que se criou, uma guerra dos sexos. Então a sociedade moderna, ela não tem tempo de olhar para as crianças. Então homem e mulher têm que aumentar a sua produção e as crianças então vai ficando cada vez mais com o quê? Com a babá eletrônica, a televisão, ou então com jogos, ou então agora com o smartphone, ou então com uma empregada. A família não se reúne. Aquele almoço, almoço talvez no fim de semana. Jantar em família não dá, tem uma reunião depois do trabalho. Então a gente foi se distanciando. Mas peraí, agora nós precisamos nos isolar. E no isolamento, nós vamos ter que agora viver como família. E a gente não sabe mais viver como família. Agora a gente não sabe mais. E agora, o que a gente vai fazer? Nós estávamos acostumados a nem tomar o café da manhã em família. Eu me lembro que a mulher chegava, preparava aquele bolo, botava na mesa e o marido, não vai dar tempo porque eu tenho uma reunião agora às 8 horas, eu tenho que preparar ainda essa reunião, estou aqui preparando uma coisa de uns slides e tal. O filho chega para falar, pai, eu queria falar, agora não vai dar, a gente fala no fim de semana, entende? Mas agora não, a gente tem que ficar em casa, o pessoal tem que se administrar o home office, pessoal de televisão, de rádio mesmo. Eu fiquei em home office, agora estou de férias, mas aqui nesse contato diário através do nosso podcast Conversando é que a gente se entende. Então, de repente você está fazendo uma coisa aqui, cai uma coisa na cozinha, está fritando um peixe e o barulho vai para lá. O homem está fazendo uma reunião, é uma reunião em videoconferência com a equipe, mas aí um menino chegou e abraça ele, tenta beijá-lo, tenta dizer que está faltando alguma coisa, abre a geladeira, derruba alguma coisa, quebra um copo. E a gente tem que aprender nesse novo momento. A gente tem que aprender, inclusive, a compartilhar sentimentos, a conversar mais com as pessoas. A gente descobriu agora que todo aquele dinheiro nosso que está na caixa, que está no banco, daquela viagem de não sei o que foi cancelada, daquele carro que não sei o que a gente não vai poder porque a gente não tem mais para onde ir. Está acontecendo lockdown, São Luís está em lockdown, São Luís, Passo do Lumiar, Ribamar, Raposa. A gente está em lockdown. Então para que serve o carrão bonito, né?
as BMWs, a vida que a gente vê aí circulando em São Luís muito facilmente. Para que serve? Lembremos do Nazareno, é preciso guardar tesouros no céu. Então nós estamos no aprendizado, é como se um ceifeiro estivesse agora separando o joio e o trigo. Não quero levar para esse lado da religiosidade, não sei nem qual é a sua religião, se você acredita em alguma coisa. Mas o certo é que nós temos que reaprender como seres humanos. Lembrei-me agora de uma palestra de Roberto Crema, em São Luís. Roberto Crema é da Unipaz, Universidade da Paz, que trabalha pessoas que ninguém quer mais cuidar, pacientes terminais de câncer, de AIDS e uma série de outras doenças. Ele foi reitor durante muito tempo, faz mais palestras na Europa, porque lá eles ouvem mais. Roberto Crema, que as pessoas nem conhecem direito. Ele participou de um livro, de um projeto de palestras que acabou virando livro, chama Os Terapeutas do Deserto. Quando você puder ler esse livro, eu vou indicar. Leia, lá ele fala um pouco sobre Francisco de Assis, que a gente tem que lembrar nesse exato momento. Guardar tesouros onde a traça há de comer. E, cara, os milhões da gente, os bilhões agora desaparecem de uma hora para outra. 600 bilhões têm que ser usados para ajudar as pessoas que estão nas filas correndo risco de morte, de contrair o vírus, de morrer, porque precisam retirar 600 ou 1.200 reais. 6 milhões de pessoas perdendo o emprego, já são hoje 12 milhões e 900. Será que nós vamos ter que rever tudo aquilo que a gente pensava sobre estar aqui? Para que serve a nossa vida? Afinal de contas, para que serve? Não, Robson, mas eu tenho 6 carros na garagem, eu tenho que aumentar, eu acho que eu tenho que trocar a minha frota, eu acho que eu tenho que trocar aquele meu avião que era meio assim e tal. Para quê? Para viajar para onde? Não, tá tudo parado, os voos estão proibidos. Parece que nós temos que reaprender a nossa existência por aqui. Repito, não quero colocar aqui religião nesse momento, mas, sabe, independentemente do que você acredita ou deixa de acreditar, se você é agnóstico, se você estuda gnose, se você é budista, espírita, umbandista, católico, evangélico, não importa. Todos estão agora com fogo queimando debaixo da sola dos pés. Todos nós estamos passando por uma dificuldade tremenda e nós precisamos aprender a convivência humana. Sabe aquela lenda do porco-espinho? Nós temos que nos aproximar e muitos de nós somos porcos-espinho. A gente aproxima das pessoas e fere ou é ferido, não é assim? Irmão que a gente odeia, colega de trabalho que a gente também odeia, um chefe que a gente odeia. A gente tem que reaprender esse processo de convivência, de aproximar de tal modo que os espinhos não destruam, não perfurem o corpo um do outro, mas que a gente possa estabelecer um espaço de convivência humana. A Covid-19 veio nos avisar que é preciso fazer algo para saber onde nós erramos, e erramos muito. Nós vivemos uma crise de cuidar. A gente não cuidou do planeta, a gente não cuidou da família, a gente não cuidou das amizades, a gente não cuidou dos rios, a gente não cuidou dos oceanos. Os oceanos, daqui a mais uns anos, nós teremos mais plástico do que peixes. Ou seja, nós não cuidamos de um paraíso que nos foi colocado aqui. O mundo poderia ter sido destruído no ano passado, quando houve uma ameaça da Coreia do Norte em relação aos Estados Unidos. O relógio do fim do mundo foi acionado. Mas aí a guerra não aconteceu. Parece que foi nos dada uma outra chance, que é essa que nós estamos vivendo agora, para que a gente não se destrua pelas armas, que acabaria completamente, daria para destruir o planeta 3 vezes. Mas um bichinho que é menor do que uma célula, microscópico, primitivo, é ele que nos está fazendo, nos obrigando a uma redescoberta, um reinventar-se, um refazer-se. Missão dolorosa da humanidade. Dolorosa, mas absolutamente necessária. Eu sou Robson Júnior. Muito obrigado por nos acompanhar nesses minutos aqui em nosso podcast. Até o nosso próximo encontro.